O Comute esteve reunido ontem. E sempre que o Comute se reúne, tem assuntos para falar até dizer chega. Milton Manuel foi contactado por mim, antes inclusive da reunião, porque, sabedor de que ele é membro do Comute, e sempre uma peça bastante polêmica e discute as coisas de interesse da coletividade, teria assuntos para trazer para a gente hoje esclarecer. E está aprovada aí mais uma majoração na tarifa do transporte coletivo, táxis, etc. e tal. Milton Manuel, sua vinda aqui, você sabe, é sempre aceita com muita alegria, com muito entusiasmo. Bem-vindo mais uma vez. Ivo, nós é que agradecemos, a satisfação é nossa estar aqui mais uma vez. Queremos cumprimentar a você, o amigo Nego, e os nossos amigos ouvintes. Mais uma vez, ela não foi diferente do que tem ocorrido, principalmente quando é para discutir esse famigerado aumento na tarifa do transporte coletivo e inclusive ontem teve do táxi também. E o sindicato, de imediato, mesmo no início da reunião, já informava que não votaria em nenhuma propositura que fosse apresentada no âmbito do Comute até que fosse legalizada e regularizada algumas questões. Por exemplo, já dissemos aqui em outras oportunidades que o sistema de transporte coletivo de Caruaru ele ainda se encontra funcionando em total clandestinidade. Ou seja, o processo licitatório não foi concluído, as empresas ainda continuam sem a concessão pública, que é uma exigência imperativa da lei da administração pública, ou do direito administrativo, vamos assim dizer. As empresas, aliás, existe um procedimento tramitando no Ministério Público, que foi apontado pelo SINDEC desde o ano passado, no último aumento, quando em mais uma manobra alteraram o valor da passagem de R$ 1,80 para R$ 2,10, né? Então nós apresentamos essas denúncias junto ao Ministério Público, a 4ª Promotoria, e encontra-se sobre apreciação do Ministério Público. Ontem, mais uma vez, nós vimos que ali a maioria dos integrantes que vão para ali vão com um único intuito: balançar a cabeça e dizer sim ao aumento na passagem de ônibus. Nós temos a mobilidade, trafegabilidade, nós temos um item muito grande, uma quantidade absurda de questões para discutir no âmbito do Conselho Municipal de Transporte. E dissemos, a questão não é chegar lá, votar pura e simplesmente, como fazem, ou como faz a maioria, votar contra ou a favor. Essa não é a questão. É que você tem um mínimo de conhecimento. Você é um dono de uma pelada lá não sei para onde. Você tem que ter noções mínimas de futebol. Senão aqui não funciona. Não é verdade? Perfeito. O nosso amigo peladeiro lá, não sei de onde, ele deve ter. Igualmente no Conselho Municipal, você deve saber ou procurar entender qual é a verdadeira função daquele conselho. A importância que ele tem para a nossa sociedade, para a nossa coletividade. E aí, você vê gente jogando bolinha de papel durante a reunião, atendendo o celular, brincando, jogando videogame, mas na hora que diz aumento da passagem de ônibus ou do táxi, eu estou lá vivo. Seriedade absoluta. Compenetrado. Dos 7 votos favoráveis, 4 são da prefeitura. E estes 4 se encontram em situação irregular. Por quê? Não estão devidamente habilitados. Segundo a documentação que foi entregue pela própria Destra, junto ao Ministério Público, essas pessoas não estão devidamente habilitadas.
e nós vamos provar durante todo esse processo, ou esse procedimento, lá no Ministério Público. E vamos, por isso, a falta da conclusão do processo licitatório, a falta da concessão pública às empresas, as irregularidades e ilegalidades apontadas desde o ano passado pelo SINDEC e por outras entidades, como a Associação dos Moradores, os estudantes e outros movimentos sociais, e que já disse, encontra-se sob a apreciação do Ministério Público, nós vamos apresentar mais uma vez ao chefe do Executivo, porque quando dissemos em parte, foi aprovado por 7-2, 7 votos favoráveis e 2 abstenções, SINDEC e o Sindimoto, né, que é os nossos companheiros mototaxistas. E por que nós nos abstivemos? Se fôssemos votar, nós estaríamos legitimando as ilegalidades e as irregularidades que estamos apontando desde novembro do ano passado, as quais não foram corrigidas, continuam do mesmo jeito. Então, as entidades que votaram a favor, a Associação das Empresas de Ônibus, o que é natural, através do senhor Ricardo Henrique. O que não é natural, este voto da senhora Elizabeth, que representa o Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de ônibus. Esta é uma das que vai para lá para jogar videogame no celular e está atentíssima na hora da votação, lamentavelmente. O senhor Moreira, que aí tem uma questão de legislar em causa própria, porque ele quer votar e vota a favor do aumento do transporte, da tarifa do transporte coletivo, para que esses membros também votem a favor da tarifa, do aumento da tarifa do táxi. E aí é preciso lembrar que nós temos o segundo aumento em menos de um ano. Os salários e reajustes que os trabalhadores vêm recebendo estão muito aquém dos 9,3% ou 30%, 9,6% que foi reajustado agora. Da outra vez foi 17, quando passou de 1,80 para 2,10. Aí vem da prefeitura o senhor Silvio Galvão, que representa a URB. O senhor Dene Coelho, inclusive esse é engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, votou também a favor do reajuste. A senhora Fernanda, representante da Secretaria de Serviços Urbanos, também votou a favor. E o senhor Alex Monteiro, que pela primeira vez aparece no Conselho Municipal de Transporte, diretor de transporte, diretor de transporte, enquanto membro do Comute, foi também outro que, respeitosamente, eu digo, só falou em momentos inapropriados e votou a favor do aumento da passagem de ônibus. Os outros 2 votos já informei que foi um do SINDEC, o nosso voto, e o outro de abstenção, igualmente do amigo Ivo, do Sindicato dos Mototáxis. Então aí, concluindo esse processo lá no Comute, não resta outra ou outras alternativas. Democrática, legal, é fazer a gestão junto ao chefe do Executivo, né, detalhando a ele todas as irregularidades, porque ele não é onipresente, não é onipotente, para estar em todos os lugares. Por isso que ele coloca os seus comandados e que não estão cumprindo o que manda a legislação, e principalmente na questão do respeito estrito ao princípio da legalidade. Isto é uma das coisas que a gente vem batendo há muito tempo. A administração pública, o agente público, ele tem que ser escravo, ele não deve, ele tem que ser escravo da lei. O interesse público deve estar em primeiro lugar. Milton Manuel, você já tem o SINDEC, já tem você como membro do Comute, já tem outras questões que foram colocadas junto ao Ministério Público, inclusive de tarifas majoradas em reuniões anteriores, aquela que passou para
2010. 1,80 passou para 2,10. 1,80 para 2,10, etc. E tal. O Ministério Público já se manifestou, agora você vai entrar com outra ação, outra representação? Não, Ivo, nós vamos aguardar que o Ministério Público conclua, né, esse procedimento, essa apuração das denúncias que apontamos o ano passado, né? Inclusive, esse procedimento foi movimentado no último dia 31 de março, com uma petição que acostamos, requerendo a comprovação ou a apresentação de mais alguns documentos, né? Entre eles para comprovar a legitimidade e a legalidade de determinadas entidades e integrantes. Por que a passagem de ônibus tem que aumentar? Quem é que é beneficiado? Né? Por que é que tem que aumentar? Vocês querem o aumento da passagem, muito bem. Inclusive o senhor Ricardo Henrique, ele disse com todas as letras que eram recolhidas grandes fortunas. Milhões. Chegava a ser milhões. Milhões, através de impostos, né, para a prefeitura, o que é normal. Agora, não é normal nós termos, como muito bem disse o Jardiael, nós temos os abrigos quebrados quando existem, sem iluminação, que isso favorece a bandidagem em muito. Quando a gente tem conhecimento de empresários do setor de transporte, nós dissemos isso na reunião ontem, né? Usando equipamentos seus, de suas empresas, para pavimentar ruas para que seu veículo possa passar. Quando nós pagamos os nossos impostos, Ivo. E aí, o que é que a população... Nós dissemos isso a Ricardo ontem. Ricardo, como é que a população vai recepcionar esse aumento quando ela anda nos ônibus superlotados, muitos ônibus velhos, quebrados, atrasos sistemáticos de horários, né? As ruas cheias de buracos, de lama, poeira, enfim, são condições... Terminais de ônibus no centro da cidade atravancando a mobilidade. Aí, exatamente, trafegabilidade, mobilidade, acessibilidade, nada disso existe. Aí a responsabilidade, e aqui eu não quero partidarizar a discussão, né? A questão é que a administração, não adianta vir porque a administração A, B, C não fez. A responsabilidade recai sobre a atual administração. O presente. E, enfim, são arrecadados milhões e a gente continua vendo o sistema funcionando em precariedade. Não vai adiantar o proprietário da empresa de ônibus dar 250 mil ou 300 mil reais num ônibus e não ter as condições da regular trafegabilidade. Aonde tem a rua cheia de buracos, as escuras... Quando não tem infraestrutura. Tudo. Porque aí se ele tem a pavimentação, por exemplo, a infraestrutura, esse ônibus vai andar mais rápido. Sim. Ele vai quebrar menos, ele vai ter condição de colocar... Eu não estou fazendo defesa aqui de empresário, eu estou falando do que é minimamente razoável. Então, nós estamos mostrando o que mostramos ontem lá no Conselho. A questão não é ser contra, por ser contra, para ser bonzinho às pessoas, o aumento da passagem de ônibus. Não. Ou a favor, conforme seja a conveniência, como algumas pessoas dizem aí. Não. É uma questão de ser razoável. Vocês querem o aumento. Ok. Mas em contrapartida, a prefeitura que arrecada os impostos e vai sancionar este aumento, ela vai dar o quê? Em troca não, em devolução aos impostos que nós pagamos. Aí vem o processo licitatório. Com o processo licitatório, há a possibilidade do barateamento da passagem. Porque estes empresários podem fazer empréstimos, podem comprar ônibus a prazo, enfim. Então, a discussão, Ivo, e os nossos amigos ouvintes, ela vai muito além do que apenas aumentar ou não, reajustar ou não a tarifa do transporte.
está envolvido nesse contexto a questão da trafegabilidade, acessibilidade, mobilidade, urbanismo, né? Um monte, meio ambiente, um monte de coisa. Para ao final a gente poder dizer, olha, nós vamos querer o reajuste, porque é uma empresa e ela precisa. Por último, nós tivemos lá um representante da OAB, que nós vamos inclusive peticionar ao presidente da Destra, porque temos conhecimento que a OAB está também com sua representação junto ao Comute, e ontem esteve um advogado lá, pelo menos ao que nos informaram, representando a OAB, e em nenhum momento este nobre bacharel se pronunciou, votou. Então, o que está acontecendo? Uma entidade tão importante quanto a OAB está presente numa reunião daquela natureza e não se pronunciar, né? Chegou, apenas cumprimentou o seu Ricardo Henrique, mas nós ficamos sabendo depois que ele era um membro da OAB, pelo menos as informações que chegou até nós. Enfim, nós vamos ter que bater as portas da prefeitura, ou seja, o gabinete do chefe do executivo, mais uma vez, respondendo mais diretamente a Jadiel, mostrar a ele, ponto a ponto, das irregularidades, das ilegalidades, da abusividade de conceder mais 9% no aumento da tarifa, uma vez que os trabalhadores não suportam isso. Não há essa menor possibilidade, Ivo. Agora, caso o chefe do executivo resolva não atender e respeitar o princípio da legalidade, princípio este que ele deve ser escravo, nós vamos ter que demandar mais uma vez no Ministério Público ou mesmo na Justiça. Agora, a situação, o Jadiel disse muito bem, poderíamos resolver sem violência, sem quebra-quebra, sem atirar pedra em ônibus, sem incendiar ônibus. Era a população participar ativamente lá do Conselho, presenciar quem é que vota a favor, quem é que vota contra, quem é que está presente nos debates e não utilizar o transporte coletivo. E aí foi decidido mais uma vez de que, né, haverá nova majoração, 2,30 a passagem, isso depende da sanção agora do prefeito. Você acha que ele sanciona ou veta? Se ele respeitar o princípio da legalidade, princípio este que já dissemos, ele tem que respeitar, deve respeitar, não será sancionado, até que seja regularizada todas as situações de licitação, concessão pública, a regularização de entidades e membros junto ao Comute. Fora isso, não há a menor possibilidade. Agora, além disso, o chefe do executivo ele precisa ver, juntamente a seus comandados, essa situação. Dinheiro tem, está aprovado aí, os empresários disseram claramente lá os milhões que eles arrecadam. E esse dinheiro está sendo aplicado em quê? Inclusive eu usei uma palavra um pouco pesada na reunião, porque a gente sabe que tem os olheiros, tem pessoas pagas pela prefeitura que estão ali sentadas somente para colher e levar de colher para o prefeito. A cidade provinciana como a nossa. E eu disse que se alguém tivesse interessado em dizer ao prefeito que eu estava o acusando de estar roubando o erário público, podia tirar o cavalinho da chuva. O que eu disse lá ontem, digo aqui agora, é de que esses recursos não estão sendo aplicados em seus devidos locais, vamos dizer. Especificamente em relação ao transporte público, nós poderemos melhorar esse sistema, inclusive baratear a passagem de ônibus. Por exemplo, isenção de alguns impostos. As empresas seriam beneficiadas com algumas isenções. É preciso que a prefeitura, inclusive já que tem como aliado o seu Paulo Campos, né, é a sombra de Campos, né? Então,
eu penso que eles teriam essa possibilidade de ver essa parceria de isenção de alguns impostos, tanto na esfera municipal quanto estadual, porque o governo federal já tem cuidado de algumas isenções. A questão da infraestrutura, que isso vai melhorar muito a trafegabilidade, vai melhorar, vai Isso me parece diminuir. que é o X da questão Pois também, é, né? o tempo de deslocamento, cidade, periferia, centro, periferia, enfim. E aí, eu sinceramente, eu não gosto assim, porque parece alguma coisa muito pessoal, mas me parece que são pessoas que não estão, Ivo, devidamente capacitadas para estar em determinadas secretarias, diretorias, ou não querem efetivamente fazer. Né? Não sei se estão esperando o quê. Não sei o que é que estão, melhor dizendo, esperando. Porque são situações simples. Digamos, os ônibus da Caruaruense e da Coletivo ainda continuam circulando pelo centro de nossa cidade. Os ônibus intermunicipais, Sim. deixando Sim. bem claro, né? Os ônibus intermunicipais. As lotações continuam de forma escancarada. O nosso amigo Alex Monteiro, ele me perdoe, mas ontem ele aproveitou-se da minha ausência quando fui conceder uma entrevista a um determinado órgão de televisão e teceu alguns comentários, e aí eu queria dizer, olha, a carapuça cai na cabeça de quem quiser. Agora, a Destra tem sido, reconhecemos a falta de pessoal, a falta de equipamento, reconhecemos, mas ela tem sido, no mínimo, inábil, quando, por exemplo, lá no bairro das Rendeiras, onde resido, aquela principal ali que você conhece muito bem, ali aquela rua ali, o tráfego ali naquela rua, já tirou a vida de 5 pessoas. Então, se a Destra não pode, eu estou citando a Rendeira como exemplo de qualquer outra artéria de Caruaru. Nós não estamos reivindicando, defendendo que tenhamos um agente de trânsito em cada ponta da rua, do bairro das Rendeiras. Nós não estamos defendendo que tenhamos uma viatura plantada ali 24 horas, o que seria muito bom. Mas melhor do que isso, implantar a tecnologia. Câmeras. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Viagem, né? Multar, né? Por exemplo, que aí só pesa, eu só vou tomar jeito Certo. e não botar mais o carro na calçada, Perfeito. na contramão, Perfeito. a caneta vadiando. Não tem outra. Exatamente. Agora, se tem a questão Então, política vergonha também, aquilo que ali. vão me cobrar, porque eu estou multando, eu sou a autoridade maior do município, o chefe do executivo, e eu tenho que exigir fazer cumprir as leis. Doa a quem doer. Se é partidário meu ou não. O administrador público deve administrar em favor do interesse público. Isso serve também para quem está comandando a Destra. Então, nós não estamos exigindo, esperando que tivéssemos um agente, repito, em cada ponta de rua, Ivo, uma viatura 24 horas. Mas se passasse ali uma viatura pelo menos uma vez por dia, em horário indefinido, alternado, aquela rapaz, e passasse a caneta, porque eu já Porque aquilo ali observei. tem solução, não Eu resolve já porque não querem resolver. não querem, por questões políticas. Isto é fato. Não é só questão de infraestrutura, de pessoal, é questão política. Como as barracas que obrigam, instaladas lá ao longo da Major João Coelho, que obrigam você a disputar o espaço com os veículos, e isso tem resultado em mortes, né? Vítimas fatais, que a prefeitura não tem se responsabilizado, por isso, obviamente, ainda não tenho conhecimento que alguma família tenha acionado o poder público nesse sentido. Então, a retirada daquelas barracas que vereadores botam o dedo, não tira essa barraca porque daqui me deram tantos votos. Né? Isso é fato. Mesas e cadeiras de bares e restaurantes, oficinas, mercado, material de construção, aquilo é um assinte à dignidade humana.
Só na cidade como Caruaru, que se diz uma Tomar as calçadas, ou seja, tomar os espaços públicos. E acabou a conversa. Então, nós estamos tocando aqui de alguns exemplos que devem sim ser discutidos no âmbito do COMUT, Conselho Municipal de Transporte, e que são ações que cabem diretamente ao administrador público. São ações que ele pode, agora, por questões políticas, não fazem. E aí está a população. Ela precisa fazer o papel. Por exemplo, tem um determinado comércio, empresa lá no bairro, eles estacionam o caminhão em cima da calçada. O que a população deve fazer? Não comprar naquele empreendimento. Só isso. Porque na hora que você compra no empreendimento daquele, você está também chancelando aquele desrespeito que ele comete com você, com seus familiares e com toda a coletividade. Quer dizer, a gente passa aqui, que eu já falei em outra oportunidade, aqui na Cônego Júlio Cabral, um barzinho que tem aqui, autoridades sentadas, né, em pleno asfalto, inclusive da Destra, que nós temos fotografias de agentes da Destra sentados lá nesse barzinho na calçada. Quer dizer, agente público que deveria estar dando o primeiro grande exemplo são eles, exatamente. Então, nós queremos chamar mais uma vez a atenção do chefe do Executivo que não é admissível que o espaço público, não só nas rendeiras, mas em toda a cidade, seja centro ou periferia, bairro nobre ou miserável, né, porque é assim que, na maioria das vezes, os nossos administradores públicos e privados têm tratado a população, porque a questão da mobilidade, da trafegabilidade, está também dentro da questão da indevida ocupação do espaço público. E repito, vamos aumentar a passagem de ônibus, que nós votamos contra, digamos assim, através da abstenção, dadas as irregularidades, lá nós votamos contra. E vamos continuar votando enquanto tiver com esses procedimentos. Enquanto não concederem ou não garantirem as condições mínimas ao usuário. Não é admissível você pagar uma passagem de R$ 2,10 e de R$ 2,30 se vier a ser aprovada pelo chefe do Executivo, aonde você tem assédio sexual, as mulheres sofrem de forma assintosa nos ônibus, com a rapaziada pintando miséria com o ônibus superlotado, né? Isso é comum. Poeira, lama, buraco, sistemático atraso na chegada do trabalho, da escola ou na faculdade, em face de quê? Profissionais estressados. Lamentavelmente, né? E aí é bom voltar àquilo que nós falamos da criança. Por que esse pessoal está estressado? Por quê? Estão estressados, além de denúncias que já fizemos. Muitos deles não têm carteira assinada, muitos deles trabalham 12, 14 horas por dia, muitos deles estão com 2, 3 férias vencidas. Além disso, você se sentar numa cadeira daquela, se agarrar com um volante, enfrentar um trânsito violento, bagunçado, permita-me a expressão, como é em Caruaru, fica difícil para você esperar bom humor do profissional do volante e do amigo ou amiga cobrador ou cobradora. É verdade. É difícil. Meu tempo está esgotado. Milton Manuel, muito bom, muito importante mais uma vez a sua participação aqui no programa. E nós agradecemos essa grande oportunidade e vamos mais uma vez aqui de público fazer essa cobrança ao prefeito José Queiroz. Eu não estou querendo me promover, eu não estou querendo aparecer, eu não estou querendo prejudicar os empresários do transporte coletivo. Eu estou querendo, prefeito, apenas uma coisa que o senhor deve zelar, cumprir e respeitar: o princípio da legalidade. Somente isso. O senhor respeitando o princípio da legalidade, não teremos, pelo menos por enquanto, um novo, abusivo, ilegal e irregular aumento no transporte coletivo.